2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Diz assim a palavra de Deus: portanto, compreendendo o que significa temer ao Senhor, é mesmo esse o texto? Dá 21, desculpa. Sim, exatamente. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos, irmãos, comigo, nos tornássemos justiça de Deus. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ok, nesse texto nós podemos pegar algumas coisas que nós falamos na segunda-feira, usando outros textos, mas esse texto consegue nos enquadrar, né, para a construção que se fez. Qual era nossa defesa inicial na segunda-feira? Foi primeiro entender, né, o que é ser justo, ok? O que é ser justo? Ser justo significava o quê? E uma das definições foi: ser justo é sair da morte para a vida. Justo é aquele que saiu da morte para a vida. Com que ideia? A ideia de que Adão, que havia pecado, e Deus que usou vestes ou peles de animal para vestir Adão e Eva, justificando assim eles, e depois Deus vai declarar uma bênção sobre a descendência da Eva, e ali a seguir a Bíblia diz que Adão chamou a sua mulher de Eva, né? Que significa vivente. Se Adão e Eva, quando pecaram, morreram espiritualmente, segundo aquilo que era a promessa de Deus, como é que Adão vai chamar a mulher dele de vivente, que tem vida? E justamente só depois do versículo 15 do capítulo 3, aonde Deus vai falar do descendente da mulher, que é uma expressão do evangelho que se cumpre em Jesus, que pisa a cabeça da serpente na cruz e nos traz a salvação. Então nós entendemos o livro de Gênesis como uma semente, e no versículo 15 do capítulo 3, Deus estava a lançar uma semente sobre o evangelho, e os versículos seguintes nesse capítulo, Adão creu nessa promessa e por isso chamou a sua mulher de vivente. A mulher dele, que estava morta como ele estava morto, depois de entenderem que viria o descendente da mulher, ele creu e chamou a sua mulher de vivente, ok? Então, ser justificado é passar da morte para a vida. O Adão, que era morto com a sua mulher, depois de serem revestidos de peles de animais, aonde há derramamento do sangue e há justificação, chama a sua mulher de vivente, que saiu da morte para a vida. Então a primeira definição era que o justo é aquele que saiu da morte para a vida. A outra definição era que o justo é o injusto que foi justificado pelo justo que se fez injusto. Com que base? Com base de que o animal morto, na inferência ali, para tirar a pele, para vestir Adão e Eva, era o único que não tinha cometido nada naquele cenário, quando Adão, Eva e o diabo, né, Satanás, haviam cometido. Mas quem sofre a morte é o animal para vestir Adão e Eva. Então o animal aí é o justo que se fez injusto para justificar o injusto, que é Adão e Eva. Então quem é o justo? Justo é o injusto que foi justificado pelo justo que se fez injusto. A terceira definição de justo que nós trouxemos na segunda-feira foi que o justo é o culpado que foi inocentado pelo inocente que se fez
culpado, ok? Quem era culpado? Adão e Eva. O animal não era culpado, era inocente. Então o animal que é inocente se fez culpado para inocentar Adão e Eva, que eram culpados. Então nós colocamos essas três definições do que era justo na segunda-feira. Mas também na segunda-feira nós fizemos algo. Nós levamos a mensagem ou o posicionamento do justo em três níveis. Qual é o primeiro nível do justo? Nós temos o justo, o injusto justificado. Depois temos o nível 2, o justo no meio dos injustos. Depois temos o nível 3, que era o justo diferente do justo. O injusto justificado é Adão. Adão e Eva tinham pecado, mas eles foram justificados. Então Adão e Eva são os injustos justificados. Depois falamos de Noé. Noé, que é o justo no meio dos injustos. Mas a problemática de Noé é que o texto vai dizer que Noé era íntegro, justo no meio dos seus contemporâneos. Mas o grande problema é que se você lê o cenário, vai perceber que Noé é chamado de justo num cenário em que Deus está revoltado com a terra e decidiu destruir a terra, decidiu destruir até mesmo os animais por causa do pecado. E nesse cenário a Bíblia vai dizer que Noé é justo e íntegro no meio dos seus contemporâneos. Isso não faz sentido. O que Noé fez? O que aconteceu com Noé para num cenário que Deus quer matar tudo e destruir tudo por causa do pecado, Noé é citado como justo naquele lugar. Só que nós vamos entender o versículo anterior a essa verdade, que é o versículo 8 do capítulo 6, que antecede o versículo 9, que diz que Noé achou graça diante de Deus. Então, esse Noé, que é visto de justo no meio dos injustos, num contexto em que Deus quer destruir até mesmo as aves, ele não alcançou uma justiça por si mesmo, ele alcançou uma justiça pela graça de Deus que lhe foi manifestada. E aqui mais uma vez, agora começando a avançar um pouco para o que nós queremos começar a construir, dizer que ninguém de nós tem como manifestar justiça por si próprio. Aleluia. Ninguém de nós tem como manifestar justiça por si próprio. Toda a verdadeira justiça que podemos manifestar e aceite por Jesus, aceite por Deus, ela é manifestada por causa da graça de Deus que é manifestada em nossas vidas. Aleluia. Então não tem como nós sermos justos a não ser que Deus demonstre a sua graça para nós, a não ser que a graça de Deus se manifeste no nosso meio. Aleluia. Então, tendo colocado isso, eu quero continuar um pouco naquilo que eu também preparei para hoje. Mas deixa eu lhe dizer alguma coisa. No cenário de Adão e Eva, como os injustos que foram justificados, algo me chama a atenção, que é o Deus que mata o animal, que é inocente, mas pega nas vestes e veste Adão e Eva. Duas coisas o animal serviu. Primeiro, serviu para inocentar Adão e Eva, porque morreu no lugar de Adão e Eva que tinham pecado. E depois serviu para revestir Adão e Eva. Ou seja, no animal nós vamos ver duas coisas. Nós vamos ver justificação e nós vamos ver união. Ou seja, o justo é aquele que foi justificado, mas também aquele que se uniu com Deus. Por outras palavras, quando você olhava para Adão e Eva vestidos de pele, você via um todo. Quando você veste, o que eu vejo em você é um todo. Eu não vejo só você, eu vejo também a tua roupa. Então, se Adão e Eva vestiram pele, quando alguém olhava para Adão e Eva, ele confundia com o cordeiro ou com o animal. Ou seja, a justificação, ou seja, o animal morto, ela nos justifica e ela se une a nós e nos torna parecidos com eles. Ou seja, se você olha para Adão e Eva, o que você vê mais no corpo dele é a pele que ele vestiu do que propriamente o seu
corpo. Ou seja, quem foi justificado, você vê mais Deus na vida dele do que outra coisa. Você vê mais Jesus na vida dele do que outra coisa. Então, justo é aquele que por todo lugar aonde está a andar, está a passar, você vê justiça de Deus, você vê a justificação de Deus na vida dele. Não só fui justificado, mas me uni com ele. Repito, não só fui justificado, mas me uni com ele. Porque quando você é justificado, é tipo que apagaram tuas culpas. Mas a grande verdade é que, além de apagarem minhas culpas, eu me conectei com ele. Sabe por quê? Não sei se você está a entender. Deus não só justificou, precisou unir. Sabe por quê? Porque se ele só justificar, não unir, ele não tem garantias que você vai continuar a manter-se na justiça. Alguém entendeu isso que eu disse? Se ele só justificar, não unir, ele não tem garantias de que você vai continuar a andar na... Então, se ele justifica e une, significa qualquer lugar que Adão ir, está a carregar a justiça que já lhe justificou. Quando você é justificado, isso acontece só uma vez, mas há um espírito, há uma graça, há uma identidade que é implantada em você, que é a identidade de filho de Deus, que te dá a habilidade de manifestar as obras de Deus. Então você é justificado, mas depois você se une com ele para manter a justiça em qualquer lugar que você for. Eu não estou a falar de uma justiça que acontece no lugar e fica naquele lugar. Eu estou a falar de uma justiça que acontece no lugar, mas continua a caminhar contigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que fomos justificados em Gólgota, mas essa justiça nos acompanha em qualquer lugar que nós vamos. Se eu entrar no Quilamba, a justiça de Deus entrou em Quilamba. Se eu entrar no Sequele, a justiça de Deus entrou no Sequele. Se eu andar nas poeiras do Calemba 2, a justiça de Deus está a andar nas poeiras do Calemba 2. Louvado seja o nome do Senhor, porque não só fomos justificados, mas nos unimos com ele, ou seja, somos um com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é um com ele celebra, quem foi justificado celebra, mas quem se uniu com ele celebra. Jesus. Não só me justificaram, me uni com ele. Jesus. Sobre o justo no meio dos injustos, é interessante que Deus vai matar tudo, mas vai salvar Noé. Como é que salva Noé? Por meio da arca. Como é que salva Noé? Por meio da arca. E Noé vai para uma nova terra. O justificado é aquele que saiu da terra antiga para a terra nova. Repito, o justificado ou o justo é aquele que saiu da terra antiga para a terra. Eu vim dizer para alguém, você já não está na terra antiga, você está na terra nova. E sabe qual é a primeira coisa que Noé fez quando chegou na terra nova? A Bíblia diz que ele montou um altar e adorou ao Senhor. Aleluia. Duas coisas Noé fez quando entrou na terra nova e que foram relevantes. Primeira, ele montou um altar. Segundo, plantou uma e se embriagou com ele. Para te dizer que terra nova, sua prioridade é montar altar. Quem está na terra nova é o justo, porque o justo é o que saiu da terra antiga para a terra nova por meio da arca. O justo é aquele que saiu da morte da velha natureza para a nova natureza por meio da arca que é Jesus Cristo. Aleluia. E quando se está na terra nova, a primeira coisa a fazer é montar um altar. Para que serve o altar? Adoração ao Senhor. Justo que é justo é um adorador. Aleluia. Justo que é justo é um adorador. Então, prioridade de um justo é adorar a Deus. Prioridade de um justo é celebrar a Deus. Só que a Bíblia diz que Moisés plantou também uma vinha. E além de plantar a vinha, a Bíblia diz que ele se embriagou com essa vinha. Sabe o que eu quero dizer? Eu quero abrir um parênteses para você. Apesar da terra ser nova, você tem duas opções. Ou você monta altar para adorar,
ou você planta vinha para se embriagar. O facto da terra ser nova não significa que você não deva vigiar. O facto de você nascer de novo, agora está em Cristo, não significa que você não precisa se guardar. A terra nova permite montar altar para Deus adorar, mas se você não vigiar nessa mesma terra nova, você pode plantar uma vinha e se embriagar. Eu vim dizer para você que, como justo, na verdade o que você tem que fazer é plantar um altar para adorar, estabelecer um altar para adorar. Se plantar vinha, por favor, não se embriaga com ela. Vou repetir: se plantar vinha, por favor, não se embriaga com ela. Por outras palavras, a prioridade do justo é adorar a Deus. Se tiver que fazer alguma coisa qualquer, que tudo seja para Deus ser adorado, e que qualquer coisa que você fazer não se torne alguma embriaguez que te afaste da presença de Deus. Porque Noé é um justo justificado, é um justo no meio dos injustos, mas ainda assim se embriagou com a vinha. Você pode ser justo e justificado, e justo no meio dos injustos, ainda assim poder cair no erro de se embriagar com a vinha. Muito cuidado com as vinhas que plantamos, que elas não sejam meio de embriaguez e meio de nos afastarmos de Deus e meio de gerar maldição para a descendência seguinte. Aleluia. Então, você que é justo, se guarde. Aleluia. Avançando. Justo, diferente dos justos. Justo, diferente dos... Qual é o justo diferente do justo? Quem era? Abraão. A Bíblia está chamando Ló também de justo, mas a Bíblia está a mostrar que Abraão também é justo, mas um justo diferente de Ló. E nós pregávamos na segunda-feira para te dizer: mais do que você ser injusto justificado, mais do que você ser justo no meio dos injustos, você precisava ser o justo diferente dos justos. Porque muitas das vezes nós estamos na igreja, mas dentro da igreja nós não fazemos a diferença. Não rouba, não fuma, não mata, mas tem outros hábitos que afetam a obra de Deus, que afetam a casa de Deus. Então o que se espera é que você não seja só o injusto justificado, não seja só o justo no meio dos injustos, mas que você também seja o justo no meio dos justos. E Abraão é esse justo diferente do justo Ló. E nós vamos ver algumas diferenças entre o justo Abraão e o justo Ló. Diga: diferenças entre justo Abraão e justo Ló. Sabe, o que você vai ver no justo Abraão foi sempre o cuidado de se manter dentro do triângulo da vida. Diga: dentro do triângulo da vida. Ou seja, a terra aonde Abraão vivia era meio que um triângulo fronteiriço, ou uma fronteira triangular. Porque de um lado você tinha Ur dos Caldeus, que é o lugar aonde Abraão tinha saído, terra dos seus pais, uma terra de idolatria. Do outro lado você tinha o Egito, que é a terra que os seus descendentes foram levados como escravos. Do outro lado você tinha Sodoma e Gomorra, que é a terra aonde Ló foi morar, que é uma terra de imoralidade. Então você tem um triângulo: no lado Ur dos Caldeus, idolatria; do outro lado Egito, escravidão; do outro lado Sodoma e Gomorra, imoralidade. E na verdade a vida do justo é se manter dentro desse triângulo. A vida do justo é se manter dentro desse triângulo. Ele não pode ir muito mais do lado do Ur dos Caldeus, porque daqui a pouco está a adorar outros deuses. Ele não pode ir muito do outro lado, porque daqui a pouco está no Egito e vai se tornar escravo. Ele não pode ir muito do outro lado, porque senão daqui a pouco ele está em Sodoma e Gomorra e vai viver uma vida imoral. Na verdade, uma vida de justiça é uma vida distante de toda idolatria, distante de toda imoralidade e distante de toda sorte de escravidão.
E quando eu digo toda sorte de escravidão, até mesmo escravidão religiosa. Porque há pessoas que estão dentro de escravidão religiosa. Antes de falar com o pastor, traga 5 mil, traga sal. Não, você não pode fazer, não. Isso aqui é escravidão religiosa. Escravidão no meio de preconceito, no meio de tradições humanas. Oh, Jesus veio para nos libertar. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sou um justo que não está muito no lado de Ur dos Caldeus. Eu sou um justo que não está muito no lado do Egito. Eu sou um justo que não está muito no lado de Sodoma e Gomorra. Eu sou um justo que a imoralidade não tem lugar em mim, a idolatria não tem lugar em mim, porque Deus é a minha prioridade. Eu sou um justo porque eu sou livre em Cristo Jesus. Nada pode me prender. O verdadeiro justo, ele está guardado nesse triângulo. Porque fora desse triângulo, o resto é morte. Fora desse triângulo, o resto é. E sabe por quê? Outra análise que você pode fazer é que a terra de Canaã está numa montanha. E de um lado tem mar, ok? E do outro lado outro mar. E esses dois mares são tipificação de morte. Ou seja, o lugar da justiça é o lugar que fora dele só tem morte. Fora dele só tem imoralidade. Fora dele só tem idolatria. Fora dele só tem escravidão. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus vai te guardar dentro desse espaço. Deus vai te ajudar a não sair desses limites, se guardando e vivendo o propósito de Deus. Nenhuma morte vai te alcançar, nem tampouco você vai avançar para um lugar de morte, porque a justiça de Deus precisa se manifestar em ti e através de ti em todos os tempos. Alguém aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então nós temos aqui um justo diferente do justo. O Abraão que sabia se manter nos triângulos, nos limites. Mas a outra verdade sobre o justo, diferente do justo. Eu falei do triângulo, mas se você estudar a Bíblia, no capítulo 13, você vai perceber que Abraão, depois do capítulo 12, tomar a posse da terra, ele teve um descuidado. Na medida que ia avançando, avançou tanto, quando ele se deu conta, estava onde? No Egito? No Egito, saiu dos limites. E o que aconteceu no Egito? Ele teve que mentir, que a mulher dele não era mulher, era a irmã dela. Deixa eu te dizer, quando você começar a sair do limite, você vai começar a ser obrigado a fazer determinadas coisas que você não precisa fazer. Aleluia. Só que a Bíblia diz que quando Abraão teve a graça de perceber que estava errado, sabe o que ele fez? Ele voltou novamente no lugar onde ele tinha montado um altar. Isso mostra uma sensibilidade de Abraão no sentido de se manter dentro do triângulo. Ele atravessou, mas teve a sensibilidade de voltar. Quantos podem voltar nessa tarde? Eu não estou a dizer que você nunca vai atravessar, mas estou a dizer que se você atravessar, faça como o justo Abraão, volta. E Abraão é um justo diferente de Ló, sabe por quê? Porque Abraão é um justo que quando atravessa o triângulo, volta. Vou repetir, Abraão é um justo diferente de Ló, porque quando ele atravessa o triângulo faz o quê? E o que acontece com Ló? Ló quando atravessa o triângulo vai de vez. Ló quando atravessa o triângulo vai em Sodoma e a Bíblia diz que habitou. Abraão foi dar uma passeata, foi passear um pouco no Egito. E como nós falamos aqui de manhã, quando recebeu o sinal, né, teve que voltar. Quem é de Deus quando recebe uma luz, né, tipo João, como falamos aqui de manhã, João logo que viu essa dimensão da pesca aqui, só pode ser o mestre. Pedro é o mestre, apanhou rápido, né? Então quem é justo, ele pode atravessar, mas quando tem um sinal, volta logo. Agora Ló é diferente, ele vai em Sodoma e habita lá, mora lá. Como é que você construíste casa na Dira?
Dira ficou tua casa. Como é que você habita? Quer dizer, se quiserem te agarrar, te apanhar, é na Dira. Mas você é justo. Fizeste lá tua morada. Abraão é diferente de Ló nesse sentido. Aleluia. E outra diferença de Abraão e Ló é que Abraão é o justo que influencia o outro justo. E Ló é o justo que se afasta da influência do outro justo. Por favor, para de ser justo, Ló. Para de fugir de pessoas que podem te influenciar positivamente. Você se afasta daqueles que podem te influenciar positivamente para se unir com aquele teus brada que só bebem booster. Como é que você vai manifestar a justiça de Deus assim? Enquanto que Abraão é o justo que influencia o outro justo. A Bíblia declara que Deus chamou Abraão, mas Abraão levou Ló. E eu também já preguei muito aqui assim. Criticamos muito Abraão por ter levado Ló. Né? Usamos aquilo, não, Deus disse para sair da tua parentela, mas depois ele levou Ló. Sim, epá. Mas por um lado, nós podemos ver aqui um Abraão que precisa levar o seu sobrinho para influenciá-lo. Porque afinal até a Bíblia ele considera que também era justo. Aleluia. Então, seja um justo que influencia os outros. Seja um Abraão, não seja um Ló. Influencia e não se deixa ser influenciado. Influencia, não se deixa ser influenciado por Sodoma, mas se deixa ser influenciado por um Abraão. Muitos estão a se deixar ser influenciado por Sodoma, quando deviam se deixar ser influenciado por Abraão. Eu vou perguntar, quem está te influenciar, Abraão ou Sodoma? Aleluia. Você vai dizer, como é que Sodoma influenciou Ló? Lhe influenciou porque a Bíblia diz que quando ele olhou lá, as campinas eram bonitas, não é isso? Isso é o quê? Aparência. O justo Ló segue a aparência. O justo Abraão segue o propósito. Estás a seguir o que é justo? Aparência ou propósito? Aleluia. Por favor, não se deixe iludir com um Sodoma com uma aparência bonita, quando você tem um Abraão para te influenciar em Canaã, apesar de ter uma terra ainda aberta. Porque nessa terra aberta vai ser construído o templo, a cidade, o tabernáculo, a arca vai travecar por aí. A cidade de Deus será construída naquele lugar. Pode ser terra vazia, mas por favor, se é terra do propósito, permaneça lá. Correndo para Sodoma e Gomorra, Abraão foi, Ló foi. Diferença de Ló e Abraão: Ló escolheu as campinas, Abraão ficou parado e Deus lhe indicou as campinas. O justo Ló escolhe as coisas por aparência e por si mesmo. O justo Abraão se deixa ser guiado e conduzido por Deus. Quantos são justos Abraão que podem se deixar ser conduzido por Deus? Diga o justo. Outra diferença entre justo Ló e justo Abraão: a Bíblia diz que Abraão, quando veio ser visitado por Deus e por dois anjos, a Bíblia diz que lhe encontraram na porta da tenda. A Bíblia diz que Ló, quando os anjos foram lá para lhe resgatar, lhe encontraram na porta de Sodoma e, biblicamente, as pessoas que ficavam na porta, culturalmente, eram considerados como anciãos. Agora imagina, Ló está na porta de Sodoma e, quer dizer que Ló ficou mora ancião da Sodoma e... Você que é irmão da igreja, ficaste aquele que anda a ensinar todo tipo de tiriri nos irmãos. Você que quer ser mesmo na igreja, começaste a ensinar todos os irmãos a como é que é não ter 3 damas. Não. Ficaste ancião em Sodoma e Gomorra. Ló ficou ancião em Sodoma e Gomorra. Enquanto Abraão está na porta da tenda, Ló está na porta da cidade. Uma cidade não se move, mas a tenda se move. Já. Você está diante de uma porta que já não, numa porta de uma cidade que já não pode se mover, ou você está diante de uma tenda peregrinado para aquilo que são os propósitos e os planos de Deus.
Aleluia. Justo que é justo não está estagnado nessa terra. Justo que é justo está a peregrinar para a promessa e para o alcance completo da sua herança. Nós não somos daqui, viemos passear, estamos de passagem. Nossa terra não é aqui. Por isso é que Abraão, justo Abraão, anda com uma tenda e anda com um altar. Tenda, símbolo de peregrinação. Altar, símbolo de adoração. Como sempre diz lá atrás, nós estamos peregrinando, adorando. Enquanto adoramos, peregrinamos, porque a nossa Canaã nos aguarda lá à frente. Jesus. Na terra de Abraão pode-se montar altar. Mas em Sodoma e Gomorra não tem como montar altar. Você é justo Abraão ou você é justo Ló? Está na porta da tenda ou está na porta da cidade? Os anjos vieram visitar Abraão. Mas os anjos vieram resgatar Ló. Você é um justo que vem ser visitado pelos anjos? Ou você é um justo que precisa ser resgatado pelos anjos? Não, vou insistir nisso. Vou repetir. Você é um justo que é visitado por Deus. Ei, Jesus. Abraão na sua tenda recebeu visita de 3 homens. Que entende-se como 2 eram os anjos, um e o outro é a mesma representação de Deus, o próprio Deus, né? Os anjos e Deus visitaram Abraão. Ló, Deus não foi lá, mandou os anjos, nem sequer para ele visitar, para ele resgatar. Você é justo Abraão, que é visitado por Deus e pelos seus anjos, para ter um momento de ceia, um momento de comunhão, porque os anjos e Deus ficaram parados, esperaram Abraão entrar, pegar um animal, matar, fazer comida, servir e comer com eles. Deus e os anjos vieram visitar Abraão e tiveram um tempo de comunhão com ele. Mas na vez de Ló, Deus nem sequer foi lhe visitar. Os anjos também foram lá, mas não para lhe visitar, mas sim para lhes resgatar. Existe muito justo tipo Abraão, que está constantemente em comunhão com Deus e com os seus servos. Mas existe justo Ló, que tudo que às vezes lhe resta é Deus ter que mandar um servo, não para ele visitar, mas para ele arrancar. Porque ele está muito enraizado aonde não devia estar. Por favor, irmãos, não visitemos quem precisa ser arrancado, Simão. Os anjos visitaram Abraão, mas Ló não lhe visitaram, lhe arrancaram. Existem irmãos que não é para nós lhes visitar. Grupo de visita está a entender isso? Existem irmãos que não é para nós lhes visitarmos. Existem irmãos que é para nós lhes arrancarmos, porque estão em perigo iminente. Estão em perigo iminente. Estão no lugar que não deviam estar. Aleluia. Minha pergunta é: você está sendo visitado por Deus e seus anjos? Ou você está a necessitar que Deus mande os anjos para te arrancar? E há pessoas que estão a precisar de anjo para arrancar. Porque o nível de teimosia que você tem nesse assunto não é para te visitar, é para te arrancar. Tem irmã que você assusta: oh, voltou mais com aquele cara. Como assim voltaste mais com ele? No mês passado veio dizer: pai, anda me bater. No mês seguinte ele postou: meu amor. O único. Não, você não é para te visitar, você é para te arrancar. Você é justo Abraão ou você é justo Ló? Você precisa de uma visita, de um tempo de comunhão, ou você precisa ser arrancado? Deus ainda vem ou Deus só está mandando os anjos? Jesus. Ai, goodness. Diga o justo. Esse é o tema. Aleluia.
Abraão está no lugar da como? Ló está no lugar da imoralidade. Estás em comunhão ou estás em imoralidade? Essa é a pergunta. Não vou deixar para você entender. Quando você entra nesse quarto, é para orar? Na outra coisa eu não vou falar, vocês sabem. Nesse quarto, quando você entra, é para ter intimidade, orar? Ou para quê? Aleluia. Mesmo que são namorados, não é para você orar vocês dois só no quarto. Deixa-me sair aqui na questão do Abraão. Porque essa pregação ainda é de segunda-feira. De hoje ainda não comecei. Essa é de segunda-feira. Deixa-me terminar a pregação de segunda-feira e eu começo a de hoje. Vê, última coisa. Quando Ló vai para Sodoma e Gomorra, né? O que acontece? Ele está lá. O anjo, meu Deus. O anjo teve que arrancar Ló da cidade. Saiu à força. Mas deixa. Vou deixar outros detalhes de Ló, né? Você depois pode estudar. Tem muitos detalhes. Que mulher dele ficou estátua. E um pouco aqui, né? Mulher dele ficou estátua. Mas sabe por que a mulher dele ficou estátua? Ele está andando, está deixando a mulher atrás. Para aplicar. Justo. Come on. Let's go, Parisa. Justo Abraão entra na tenda dele para dar toque na Sara. Vieram nos visitar. Justo Ló estão a lhe tirar, sendo arrancado, está a correr. Nem quer saber da dama que está a ficar atrás. Você é justo que se preocupa com Sara, ou você é justo que deixa a mulher atrás e depois se transforma em estátua de sal? Eu já estava a falar aqui recentemente, mas deixa eu colocar isso com clareza. Pessoas que têm relacionamento nessa igreja e que têm marido, mulher, esposo, esposa nessa igreja, que estiverem a avançar, a deixar o parceiro e a parceira atrás, vão ter gabinete. Sim, porque às vezes isso é uma falsa justiça que as pessoas tentam mostrar. Porque às vezes o marido está a recuar lá em casa. Porque você aqui da cidade é justa, mas afinal o que está a aborrecer o marido não vi. É o teu comportamento lá. Às vezes a mulher não está a vir, porque você aqui é média, mas lá em casa está desalinhado com a mulher. Aqui te vem a moderar e a orar. Lá em casa nunca te vem a abrir a Bíblia nem a orar. Então, por favor, que tipo de justo você é? Justo Abraão, que envolve Sara na visita de Deus e seus servos, ou justo Ló, que é arrancado de Sodoma e Gomorra e está a correr atabalhoadamente a deixar a sua esposa até o ponto dela se tornar uma estátua de sal? E já expliquei para vocês o que significa a estátua de sal aqui nessa igreja. Significa o quê? Algo inútil. Quando o servo se torna inútil. A Bíblia diz que nós somos sal da terra. Sim, mas a Bíblia diz que quando o sal fica insípido, não serve para nada. É só para pessoas que pisarem. Um sal insípido é tipo a mulher de Ló, que não tem utilidade. Minha questão é, você está a trabalhar na tua mulher de tal maneira que ela seja útil para o reino e para a obra de Deus?
Você está a trabalhar no teu marido de tal maneira que ele seja útil para a obra de Deus? Nenhum marido e nenhum namorado mais vai deixar mulher e namorada atrás. Nenhuma namorada e mulher aqui vai deixar marido e namorado atrás. Todos juntos avançando para aquilo que é o propósito de Deus. Abraão sabe que ele não pode fazer filho da promessa com outra mulher a não ser com a Sara. Por isso, não pode afastar a Sara da visita que está a trazer a promessa do propósito. Irmãos, casamento é algo com propósito. Você não está casado porque ela é bonita. Você não está casado porque ela é da AGT. Você não está casado porque ela canta no coral, canta bonito. Mas você está casado porque há um propósito. E se eu caso com propósito, eu levo minha mulher comigo no propósito. Por isso é que vocês estão a ver que a minha mulher está a vir comigo no propósito. A pastora Manuela de 3 anos atrás não é a mesma de hoje, porque eu entendi que quando Abraão recebe a visita de Deus e os anjos, tem que envolver a Sara na conversa. E por favor, não dificultam, não vão buscar Sara que complica muito, porque a Sara por natureza às vezes já complica um pouco, porque mesmo Abraão lhe visitar, lhe envolver, riu, duvidou. São um pouco assim vocês. Agora tem mais procurar mais. Aleluia. Aleluia. Pensaram que só tem para Sara, também tem para os Abraãos. Os Abraãos também você pode lhe ver mesmo assim fixe. Mas tem dia que fica mora desalinhado. Começa a querer para filho dele Isaac, a concubina, ou sei lá, a escrava que fez filho com ela, ficar no meio do propósito quando não pode. Então você tem que ser Sara suficiente para lhe dizer: teu filho não vai herdar com meu filho. Aleluia. E vocês a não pegar isso no literal, no mau hábito, quando deviam aplicar no propósito. Afastar coisas dele, o que ele quer, que você sabe que não coopera para o propósito. Não está trabalhando nisso. Está bora trabalhar naquele. Ah não, esse teu filho é muito teimoso. Oh. Eu acho que um dia essa igreja vai me meter na disciplina. Mas é sua aplicação, é seu exemplo, irmão. Nem nada premeditado. Aleluia. Não é pessoal, é só palavra de Deus. Última coisa de Abraão e Ló. O justo Abraão. Jesus. O justo Abraão é o justo que intercede pelo justo Ló. Entre Ló e Abraão, quem intercede por outro? Não, entre Ló e Abraão, quem intercede por outro? Quer dizer, tem irmão aqui. Nossa vida é lhe interceder. Toda hora estamos te interceder. Quer dizer, porque nós sabemos o perigo, o lugar onde você anda aí. Quer dizer, todo dia estamos a orar: Senhor, não lhe deixa só cair, Pai. Senhor, esse gosta aí na dira, Senhor, lhe guarda. Estamos te interceder toda hora. Você é justo Ló, justo Abraão. Também já te intercedemos muito, é tua vez de interceder para os outros. Aleluia. Alguém aplaude o nome de Jesus. É assim, para nós ganharmos tempo e fechar isso, vou pegar 2 textos e vamos fechar. 2. Eu disse 2. 1 Pedro capítulo 3. Versículo 18.
Jesus. O texto? Não é se parece. Pois Cristo também foi crucificado, sim, sacrificado, uma única por todos os nossos. No meu esboço tem essa parte, mas não vou pegar, né? Uma vez por todas. Jesus resolveu muitos exemplos para nós perceber uma vez por todas. Para não ter mais boi de sacerdote, uma vez por todas. O sacrifício só uma vez. Quer dizer, resolveu tudo. Esse é para outro dia, fica aí. Pois Cristo também foi sacrificado uma única por nossos pecados. O justo pelos, está a ver, né? Com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto de facto na carne, mas vivificado no Espírito. Deus nos levou mortos aonde? Jesus nos levou, né? Jesus nos levou, Cristo nos levou, ok? Nos conduziu a Deus, mortos aonde? Mas vivificados. Fez o quê? Conduziu. Com o propósito de conduzir-nos. Ele fez que nos Tem uma outra versão que diz para nos levar. Se puder encontrar. Para nos levar. Então, Jesus nos levou aonde? A Deus, ao Pai. Amém? Jesus nos levou a Deus, Jesus nos levou ao Pai. Ok. Apareceu? Sim. Para levar-nos a Deus. Preciso de 2 pessoas aqui. Se calhar a pregação vai já acabar aqui. 2 pessoas para uma representação. Na verdade, 3. Me dá Gênesis 48. Gênesis 48. Gênesis 48. E 48, versículo 5. Versículo 5. Agora, pois, atenção a isso. Igreja, atenção a isso. Não é com eles, é no texto ainda. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do... Esses 2 filhos nasceram onde? Na terra do... Mas apesar de nascerem na terra do Egito, são filhos de quem? De José. Antes que eu viesse até a ti no Egito, são José. Esses 2 filhos são Efraim e Manassés serão meus, como Rubem e Mazia. Versículo 16. O anjo me livrou de todo mal. O anjo que me livrou de todo mal abençoa estes rapazes e sejam chamados nele o meu e o nome de meus Abraão e multiplique-se como peixes em multiplicação no meio da terra. Posso ler todos os textos, juntar tudo e nós acabarmos? Posso? Gálatas, capítulo 4, creio. Gálatas, capítulo 4. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro for menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de... Eu podia ler mais coisas, mas peguemos só isso. Agora, vamos juntar aqui algo. O primeiro texto que nós lemos, o que é que disse? Nessa sequência que lemos agora. Primeiro texto que lemos. 1 Pedro capítulo 18. Diz... Sim, nos conduziu. Fomos conduzidos a Deus por meio de Cristo. Ok? Não mortos na carne, mas vivificados no Espírito.
Ok, primeiro texto. Fomos conduzidos a Deus por Cristo, mortos na carne, vivificados no Espírito. O texto de Gênesis está a dizer que Jacó vai dizer que Manassés e Efraim vão, filhos de José, vão ser como filhos para ele no lugar de Rúben e Simeão. E o versículo 16, o que é que nós lemos no 16? Ok? E diz assim, que Deus os abençoe, né? Abençoe os rapazes e que sejam chamados nele o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão, Isaque e Jacó. São quantos textos, irmãos? Vamos só. Primeiro texto, fomos conduzidos a Deus por Cristo, ok? Com a carne mortificada, mas o Espírito. Segundo texto, Jacó vai dizer que Manassés e Efraim, ok? Vão ser como filhos para ele e no lugar de Rúben e Simeão. E o outro texto vai dizer que o nome de Jacó esteja sobre eles, assim como o nome de Abraão e Isaque, os seus pais. Ok, agora vamos arrumar isto aqui, por favor. Nós temos Jacó, senta. Jacó, velho, está velho, quase cego. E nós temos Manassés. E nós temos, temos Manassés naquele lado, aqui nesse lado. Manassés, ok? E temos Efraim. E nós temos José. Mas analisa aí comigo. Esse José está onde? Nesse momento? No Egito. Mas antes desse José vir no Egito, estava onde? Canaã. E quando ele sai do Egito, qual é o cenário? É que a túnica dele vai na mão do pai, simbolizando que mataram um animal, ou seja, mataram um animal, colocaram sangue para levar a túnica para o pai, para dizer para o pai que José fez o que? Então, na cabeça de Isaque, Jacó, na cabeça de Jacó, sim, na cabeça de Jacó, José está morto. Mas na verdade José não está morto. O que está morto é o animal, ok? Mas José não está morto. Mas José foi aonde? No Egito. Quando na cabeça de Jacó José está morto, mas na verdade José não está morto. José está no Egito. No Egito. Alguém está comigo? Só que na cabeça do pai, José está morto, está no Egito, mas na verdade não. Quem está morto é o cordeiro, o animal. Só que esse José que vai no Egito, quando chega lá, lhe dão um nome e uma mulher, se torna que o tal Zapnati Paneia. Lhe dão uma mulher, lhe dão um nome, e com essa mulher ele faz filhos. Manassés e Efraim. Só que depois de um tempo, José manda chamar o pai e os irmãos. E quando José manda chamar os pais e os irmãos, chega uma fase, Jacó está quase a morrer. E José precisa levar os filhos dele, que teve no Egito, para o pai fazer que abençoar. Então Jacó está velho, José vai levar os 2 filhos para o pai fazer que? Abençoar. Como era a regra, Manassés na mão direita, que é o mais velho, e Efraim na mão esquerda. O pai, que não consegue se levantar em condições, dobra os joelhos, dobra ali. O pai vai colocar a mão em Manassés para abençoar, e vai colocar a mão em... Ok?
Só que ele coloca a mão, quero acreditar assim, com a ajuda de José. Porque o pai também já se calhar estava. Só que naquela de colocar a mão assim, o próprio pai troca. Pega nessa mão, põe aqui, põe aqui. E José disse, meu pai, não é assim. Porque este é o maior e este é... Não se faz assim, papá. Papá disse, deixa só, eu sei o que estou a fazer. Também tinha um dia que eu saí como o Cadiuco, mas quando na verdade eu era o primeiro. Essa revelação que eu estou a te mostrar, eu já vivi. José, essa revelação que você está a ver, eu já vivi. Por isso, respeita os mais velhos. A revelação que você está a tentar interpretar, tem quem já viveu. A revelação que você está tentando interpretar, tem quem já viveu. Oh, José, não me complica. Essa revelação que você está tentando me ensinar, eu já vivi. Caia bassuta la mai telegosa. Ah, não, pai, estou a sentir que Deus está me chamando para o ministério. Pai, estou a sentir mesmo. Essa revelação que você está tentando me explicar, o samba, eu já vivi. Jesus! Põe a mão trocada. E assim vai. Só que quando ele começa a abençoar, ele vai dizer algo interessante. 1 Pedro está a dizer que quem? Que Jesus vai nos levar a quem? A Deus, mortificados na carne, mas vivificados no Espírito. Jesus vai nos levar a quem? Jesus quem é o Filho? Deus quem é o Pai? Jesus como o Filho nos levou até ao... Mas nos levou mortificados na carne, mas vivificados no Espírito. Só que, sabe o que é interessante? Quando ele vai levar assim, quando ele vai levar assim, irmãos, algo interessante acontece quando Jacó começa a abençoar. Deixa eu te dizer. Pai pode não estar a ver bem fisicamente, mas espiritualmente está a ver bem. Não vou entrar aí, deixa. Mas vai. Trouxe dessa maneira. Só quando traz dessa maneira, quando ele começa a abençoar, ele está dizendo assim, esses miúdos, aí embaixo chamou de rapazes. Quer dizer que se eram rapazes, eram meninos? Então, eram meninos, lhes levou, esses rapazes. Está dizendo assim, esses rapazes vão ser para mim como filhos. Mas, Jacó, explica bem isso. Não são teus filhos, são teus netos. Não, eles me serão como filhos. E para piorar, como Rubem e Simeão. Quando Jesus nos levou ao Pai, Ele não nos levou como filhos dele, mas nos levou como filhos do Pai. Não, você não está entendendo, vou explicar de outra maneira. Na cabeça de José está levar filhos. Na cabeça de Jacó está receber filhos. Oh, alguém entendeu isso? Na cabeça de José está levar filhos, netos. Na cabeça de Jacó está receber irmãos. Se o grão de trigo não morrer, não pode produzir. Quando Cristo morreu, morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, tal como Ele é, somos nós e Ele somos um. Só que você não está entendendo. Ainda assim, o pai disse, esses rapazes, ou seja, são meninos. Só que você não está entendendo que eu já estou em Gálatas 4.
enquanto o herdeiro for, de nada se difere com o escravo. Ou seja, aqui tem algumas coisas que temos que entender. José na cabeça dele levou netos. Jacó na cabeça dele recebeu filhos. Mas apesar de Jacó na cabeça dele ter recebido filhos, ainda assim a declarar que são filhos, disse que são rapazes. Porque você pode ser filho, mas ainda assim ser rapaz, ser menino. Por isso é que a Bíblia está dizendo, enquanto o herdeiro for menino, não tem como o herdeiro não ser filho. Só que o herdeiro é um filho menino. Há herdeiros que são filhos meninos, mas há herdeiros que são filhos adultos. Então, duas coisas precisam ser reparadas aqui. Primeiro, José precisa entender que não levou filhos, não levou netos, levou filhos. Não levou filhos, levou irmã. Agora, Jacó sabe disso, mas apesar de Jacó saber disso, ainda assim disse, esses rapazes, ou seja, eles lhes recebi mesmo como filhos, não como neto, mas são filhos meninos, rapazes. Por isso é que eu lhes recebo como filhos, mas eles vão tomar o lugar de quem? Simeão ou Rubem e... Só que eu já preguei nessa igreja também dos filhos de Jacó, que nós temos Judá que representa o reinado, Levi que representa o sacerdócio. Só que o reinado, o sacerdócio e mais a porção dobrada representam a bênção da primogenitura. Mas Rubem é o filho primeiro de quem? Mas como deitou na cama do pai dele, com a mulher do pai dele, ele perdeu essa bênção. O segundo na sequência quem é? Simeão. Só que a Bíblia diz que Simeão e Levi tinham muita violência na sua espada, sangue na sua espada. E na bênção ele declarou, eles não farão parte da minha assembleia. Então, Rubem, Simeão e Levi são riscados. Só que Levi se retrata quando Israel vai fazer um bezerro para adorar. Quando Moisés diz quem é do lado de Deus vem aqui, os levitas vão e matam seus irmãos. Nesse lugar eles se retratam. Por isso é que dentro da bênção da primogenitura, logo a seguir, Levi fica com a bênção de quem? Sacerdócio. E outra bênção vai para quem? Judá, que é o reinado. E falta uma bênção, que é a bênção da porção que é? E a bênção da porção dobrada quem recebeu? José. Mas isso se manifesta por meio de quem? Manassés e... Por outras palavras, José, ou seja, José tem que entender algo. Rubem e Simeão são riscados. Levi se retratou, recebeu o sacerdócio. Judá logo a seguir, porque se comportou bem e cuidava de José, mesmo quando seus irmãos lhe maltratavam, recebeu o reinado. Agora você, José, recebeste a porção dobrada que é Manassés e Efraim. Só que essa porção dobrada que é Manassés e Efraim também vai servir para posicionar o lugar corrompido por Rubem e... Por outras palavras, dentro de José estava a primogenitura completa. Porque José dentro dele tinha a porção dobrada que ele recebeu em parte, mas dentro dessa porção dobrada tem lá Rubem, Levi, Rubem e Simeão, que mereciam receber o sacerdócio e o reinado. Então, em José ele sozinho tem as três coisas. Aleluia! E é isso que vai acontecer, irmãos. Mas minha pergunta é, vamos parar aí como? Justo? Vou terminar. Justo, diga injusto, justificado. Justo no meio dos injustos. Justo, diferente dos justos. Aleluia. Agora diga justo
herdeiro da promessa. Justo, herdeiro da promessa. Diga: justo, que é filho, mas não é menino. Justo, que não é neto, mas é filho. Para de ser neto, você é filho. Para de ser menino, seja um adulto e toma posse das bênçãos. Em nome de Jesus, coloque em pé. Aleluia.